batalhas espirituais. Batalhas espirituais. E a série desse mês começa sobre o campo de batalha da mente, como subtema. Quero começar falando também sobre o mês de setembro, intitulado como Setembro Amarelo. Um mês em que tiramos para pensar e conscientizar, orientar, alertar sobre a questão do suicídio. Um tema delicado, um tema importante. Claro que deve-se pensar sobre isso a vida toda, mas é importante tirar um momento para pensar sobre isso também. É delicado esse tema, e até como na área de sociologia, nós abordamos esse assunto com um sociólogo, um deles, o Emile Durkheim, que vai falar sobre a questão do suicídio na França. Esse é um tema importante. E é claro, e graças a Deus, que a mídia, a maioria delas, é impossibilitada de ficar divulgando os incidentes ou as mortes que ocorrem, principalmente aqui na Terceira Ponte, entre outros lugares. Para dados dos irmãos venham a conhecer um pouco, a maioria das pessoas que cometem suicídio, pasme, são homens. 80% das pessoas que cometem suicídio são os homens. Por quê? Bom, a pesquisa ou as pesquisas e o censo mostram que os homens enfrentam num campo de batalha da mente uma guerra travada com ele mesmo, e que muitas vezes ele não consegue compartilhar com outros. É dado também que a maioria dos homens morrem de câncer porque tem os seus pré-conceitos em relação à saúde. E quando procura um médico, já está em uma situação deplorável. Mas também a guerra travada na mente humana ou do homem, o homem aqui sentido macho mesmo, porque agora tem uma relatividade dos, não sei de onde que vem isso, do inferno. Então, homem macho trava uma guerra, irmãos, e talvez as mulheres não saibam disso. Por isso que os homens ainda são, a sua maioria, convocados para a guerra. Porque a sua capacidade de suportar aflições internas são maiores. E essas guerras travadas aqui, às vezes, se tornam insuportáveis. Por isso, a grande maioria não aguenta e acaba externalizando esse sofrimento. É meio complexo isso, tirando a própria vida, porque está doendo demais. Não é fraqueza, como alguns interpretam. A pessoa foi fraca e tirou a vida. Não é isso. Ela está tirando a vida para aliviar uma dor. É complexo e no púlpito não dá para falar só sobre isso. Então é um tema delicado e importante. Cuidado com os gotejos em casa. Cuidado com as falas em casa. Porque é lá que tudo começa e tudo termina. E essa noite eu quero falar sobre esse campo de batalha, que não é só nos homens, nas mulheres, nas crianças e em todos, mas nos homens, foi porque o dado estatístico mostram que os homens têm essa batalha maior. De ser o provedor, de ser a provisão, de ser aquele que tem que dar todos os recursos e todas as respostas. Ainda na sociedade é assim. Toda regra tem a sua exceção, mas ainda é assim. E essas guerras, às vezes, são insuportáveis. Tudo começa aqui, irmãos. E ainda essa semana nós compartilhamos, eu creio,
nas células sobre esse tema, a mente. Se tem algo complexo no ser humano, é a mente. Na verdade, é um dos órgãos mais recentes a ser estudado no sentido de pesquisa e um dos mais complexos para ser entendido, a mente. Por isso que temos muitas teorias no campo da psicologia, no campo da psicanálise, no campo da teologia, no campo das áreas humanas. E tem muitas teorias, muitas divagações, muitas ideias e pouco coisas concretas a respeito dessas análises. Mas nessa noite eu quero pensar em Romanos capítulo 12, a partir dele, para pensar sobre esse campo de batalha. E eu tenho aí 20 minutos. Romanos capítulo 12, verso 2. A base dessa reflexão está no livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Amém? Romanos capítulo 12, 2. Antes, contudo, de lermos o texto, o qual é muito conhecido, algumas perguntas. Você já acordou com a sensação de que não vale a pena tentar mais uma vez? Você já acordou isso em algum momento da sua existência? Está difícil demais hoje. Segunda pergunta. Já passou noite sem dormir porque sua mente não para de produzir preocupações? Síndrome do pensamento acelerado, SPCA, é isso aí. Síndrome do pensamento acelerado, Augusto Cury. Já passou por isso? Eu não, que isso, quase nunca. Quantas vezes você se olhou no espelho e acreditou que não era bom o suficiente? Ou o contrário, o ego é demais e aí eu sou bom demais. Eu sou tão bom que não preciso de ninguém. Aí também é o outro lado extremo. Aí na verdade precisa de análise, né? E quantas vezes você olhou no espelho e falou assim: rapaz, eu não presto. Mas, na verdade, nós não prestamos mesmo, não. Mas, graças à misericórdia de Deus, servimos para alguma coisa. Já se sentiu paralisado pelo medo de falhar antes mesmo de começar? Não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou mesmo conseguir. Principalmente quando nós falamos do reino de Deus. Bom que agora eu estou com um laserzinho. Quando eu perceber os adolescentes mexendo no celular, vou botar o laserzinho no celular para queimar. No nome de Jesus. Rapaz, eu vejo até a tua alma daqui, tá? E você que mexeu agora, você sabe que eu te vi. Cuidado, se eu apontar o laser, brincadeira, irmão, vou fazer isso. Já sentiu de que não vou nem tentar. Quando se fala do reino de Deus, então, aí que a pessoa fala assim: não vou conseguir, não vou dar conta, não vou nem tentar. Até o controle parou de funcionar. Eu acho que ele falou assim, Deus falou assim: vou parar esse negócio antes que ele faça essa besteira. Já ouviu aquela voz interior dizendo que você não merece ser amado ou amada? Você não merece. Eu não vou falar não, amor, pode deixar. Tem gente que fala o contrário, né? Mas está funcionando. Deus não parou ainda não. Você já pensou que Deus, é melhor olhar aqui, se esqueceu de você por causa das lutas que enfrenta? Já passou por isso? Parece que o céu está travado, parece que Deus não está me vendo, não. A fila está grande demais,
parece que ele não está nem me ouvindo. Já se sentiu desamparado por Deus, quando o momento está tão difícil, parece, meu Deus, cadê o Senhor? E aí você olha para a vida do ímpio, o ímpio está prosperando, está tudo dando certo na vida dele, parece que na sua só está dando errado. Eu vou deixar esse Deus, parece que vai melhorar as coisas. Já passou isso na sua cabeça? Seja sincero, vai. Por fim, quantas vezes desistiu de um sonho porque os pensamentos negativos falam mais alto? Você desistiu. Quantas pessoas deixaram a igreja, o reino de Deus, porque, não aguento mais, não dá mais. Deixou um sonho para trás, porque os pensamentos negativos. E aqui entre nós tem gente que é negativo ao extremo, né? Meu Deus do céu. Tem gente que é melhor você não chegar perto. Porque você fala assim, vou beber água, cuidado que pode ter caído uma mosca. Vou beber água, cuidado, é de meia hippie? Não, de meia hippie não é muito boa. Tem gente que é extremo, gente. Essas pessoas são tóxicas. Eu já contei aquela parábola dos filhos, o pessimista e o otimista. Mas vocês não lembram, eu vou contar de novo. O pessimista, irmãos, filhos, o pai falou assim, eu vou pegar esses dois moleques, cada um nas suas extremidades, o pessimista e o otimista. O pessimista, obrigado, Espírito Santo. O otimista, obrigado. O otimista, ele era tão otimista, mas tão otimista, que um dia, vou começar pelo pessimista, amor. O otimista, o pessimista, amor. O pessimista, tá bom, o pessimista. Ele era tão pessimista, mas tão pessimista, o pai comprou a melhor bicicleta do planeta. A melhor. Pensa aí numa melhor. Ezequiel, cadê? Ezequiel. Aquela bicicleta de Ezequiel de 15 mil reais. Eu falei agora, Ezequiel, cuidado, tá? Então. Vale mais 5 dessas. Deu para o filho olhou assim e falou assim, meu Deus, pai, que presente espetacular, é tão boa, mas tão boa, que eu vou trancar essa bicicleta dentro do quarto para ninguém roubar. Aí o pai falou assim, meu Deus, nem isso. Aí para o otimista, ele resolveu, então, agora esse moleque, no aniversário dele, eu vou pegar ele. Pegou uma caixa de presente e encheu de estrume de cavalo no aniversário dele. Estou doido para fazer isso com o meu precioso ali em cima. Encheu. Aqui, filhão, seu presente. Quando ele abriu a caixa, ele saiu, largou a caixa no chão, deu um abraço no pai, um beijo no pai. Pai, cadê o cavalo, pai? Irmãos. Quem é você diante das batalhas da mente? O pessimista que recebe o melhor e ainda assim não percebe o que é bom? O otimista que vê a possibilidade nas suas mãos e ainda assim não valoriza? Tudo, irmãos, começa aqui. E na verdade começa aqui e desce para aqui. Quem não sabe governar a mente, adoece o coração. Quem não governa a mente, adoece a alma. Quem não administra os pensamentos positivos ou negativos, adoece a alma. Por isso que o seu problema e o meu problema, muitas vezes, e de fato, não está nas lutas externas, mas interna. E às vezes aqui. Agora, se desceu para aqui, irmãos, aí a guerra é outra.
Você já foi em alguns médicos procurar algumas enfermidades que estão no seu corpo, tentar cura, e nada. Isso é chamado de doenças psicossomáticas. Que na verdade você precisa resolver aqui, para não aparecer no corpo. Toda batalha espiritual, antes, ela começa na mente. Por isso, Romanos capítulo 12, não terminei a introdução. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-os pela renovação de quê? Para quê? Então a guerra que travamos não começa no mundo exterior, mas no mundo invisível da mente. John Stott diz que o campo de batalha entre a carne e o espírito é a mente. A sua guerra, por isso que Efésios, o texto que nós lemos, a nossa guerra, irmãos, não é contra o outro. Quando a minha guerra é travada sobre o outro, porque eu já perdi a batalha para mim mesmo. Quando eu encaro o outro como meu inimigo, porque na verdade eu me tornei o próprio inimigo. A guerra não é contra o outro, a guerra é contra a carne. E a carne se vence por meio do Espírito. E ela começa aqui. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da mente. Tem pessoas com a mente cauterizada, envelhecida, endurecida. Tem gente que não consegue ver que tudo mudou, que a vida mudou. Essa semana, falando para um seminário, eu falei, o Antônio que pregava 20 anos atrás é diferente do Antônio que prega hoje, do pastor, do pai, do amigo. Muda. Uma mente cauterizada, uma mente envelhecida, uma mente que não percebe que as coisas têm mudado. E eu preciso então mudar para atender a perspectiva da vida. E por isso nos tornamos pessoas às vezes doentes emocionalmente. O C.S. Lewis, neste livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, mostra que a forma de batalhas que Satanás usa são algumas coisas naturais da vida que às vezes não percebemos. E ele usa essas coisas para nos chamar a atenção e mostrar que isso é melhor. Por isso que, essencialmente, Paulo vai falar sobre o sacrifício vivo, sobre aquilo que é racional, porque tudo começa na mente e termina na mente. E aí, algumas áreas que precisamos entender como o inimigo trabalha em nossos corações e, essencialmente, em nossa mente. O inimigo vence quando planta mentiras. Eu já disse, não eu, mas o médico, Cury, que a mente mente. Vamos todos ler esse texto? João 8, 44. Ele está falando de quem aí, irmãos? Tem medo de falar não, irmãos. Ele é derrotado, é Satanás mesmo, diabo, capeta, Lúcifer, seja o nome que você queira dar. Beelzebul, o nome que você queira. Pode falar. Aqui pode falar também. Porque ele não vai aparecer. Amém, irmãos? Amém. Se aparecer, a gente tira. Em nome de Jesus. Porque tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo de falar. Não, nem falo isso. Como se falar, vai evitar. Eu nem convoco. Aqui não é daquelas igrejas que chama, né? Vou chamar. A única paternidade que a Bíblia fala, irmãos, é essa dele.
A única paternidade que a Bíblia fala de Satanás é essa: pai da mentira. A única. Ah, não, isso é do diabo. Quem te disse isso? Mas isso, ir na praia é do diabo. Ir no cinema é do diabo. Como assim? Deus criou tudo e entregou para o diabo. Toma, dá a paternidade. Eu sou o criador de todas as coisas e agora tudo é seu. A única coisa que ele é pai é a mentira. E a nossa batalha é travada na mentira e na verdade. A guerra que nós travamos e que o diabo tenta vencer são nas palavras, nas mentiras. Nas mentiras que são travadas aqui, ou entre irmãos. Nas mentiras. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele usa para fazer isso é a mentira. C.S. Lewis descreve no livro como o diabo prefere encher a mente dos crentes com meias verdades em vez de declarações verdadeiras. O perigo de não se apegar à verdade é acreditar nas falsas mentiras. Sim. Porque tem pessoas que preferem ouvir mentiras do que verdade. Então, no nome de Jesus, se tem uma coisa que o diabo usa, implanta ou tenta implantar em nossas mentes, é a mentira. De que você não pode, de que você não consegue, de que você é incapaz. Lembra das perguntas? De que esse sonho seu, isso é futilidade, isso você está sonhando demais, você não pode fazer isso, você não pode liderar, você não pode ser pai, você não pode ser mãe. Não, você não pode, você não é capaz. E começa a botar mentiras, 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 mentiras. E depois a pessoa vai falar assim, realmente, eu sou um incapaz. Quando você vai analisar e vai conversar com a pessoa, 5 minutos de conversa, você vai ver que a história dela é uma história de mentiras. Irmãos, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, como que eu posso dizer que eu sou um incapaz? Deus iria produzir sua imagem e semelhança incapazes? Então, quando alguém diz que é um incapaz, é uma mentira, é uma falácia. E quem faz isso? Diabo. E algumas pessoas começam a acreditar e começam a perder as guerras. Então, nessa noite, você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa capaz de vencer as suas guerras. Se nós somos o exército, como cantamos aqui, nós somos capazes. Deus não convoca alguém incapaz. O exército de Cristo é o único exército que todos são convocados porque são capazes de vencer. O exército de Cristo não é um exército que seleciona por altura, por aptidão. Porque a aptidão, o dom e a capacidade vem dele. Então é ele que coloca em nós. Então, no nome de Jesus, se essa noite você entrou aqui achando uma pessoa que não consegue fazer nada, você pode dizer assim, eu não quero fazer nada. Ok, isso é um ponto. Agora, eu não sei fazer nada, aí uma outra situação. Eu não quero liderar, eu não quero servir a Deus, eu não quero fazer isso. É real. Eu posso fazer isso? Posso. Deus me capacita a fazer? Pode, Ele capacita mesmo. Então, no nome do Senhor Jesus, desfaça todas as mentiras que o diabo colocou na sua vida. Aquelas palavras ditas lá na infância, que vibram constantemente na sua mente, às vezes no consciente e inconsciente, lá
Lá no fundo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras com as quais nós falamos lá na infância, porque elas vão nos acompanhar por toda a vida. Muitas pessoas hoje se sentem incapazes porque isso foi dito lá na infância. E elas não sabem disso. E não tem palavra pastoral que vai liberar isso, se ela não liberar o coração dela para libertar isso. E aí é libertação. Um tema pouco falado por nós. Segundo, o inimigo vence quando alimentamos as distrações. Irmãos, nós alimentamos as distrações. Colossenses 3:2. Todos? Pensar nas coisas que são e não. Os seus e os meus pensamentos estão mais voltados para a terra ou para o céu? Mas o céu também aí é relativo, né? Mas, enfim. O inimigo vence quando alimentamos as distrações. E nós nos distraímos facilmente. Tendo em vista que agora, na hora da palavra, nós mexemos mais no celular do que na Bíblia. Imagine em casa. As distrações. Deus não é mais, na grande maioria, o centro. Irmãos, o diabo, hoje, uma das ferramentas que ele usa são as distrações. Esse negócio, de possessão, de soltar fogos, aquele negócio todo, aquelas coisas que você vê por aí nas redes sociais, e também meia verdade, isso mas as distrações. Passamos às vezes semanas sem ler a palavra, sem orar, sem jejuar. E aí, quando você vai analisar, por exemplo, o seu celular, você vai ver quantas horas você passou se distraindo. A batalha da mente começa e termina, e o diabo às vezes vence com as distrações. Colossenses fala que devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. As coisas do alto, irmãos, requer tempo, dedicação, mergulho, busca, entrega. O diabo não precisa levar o cristão a pecar de forma escandalosa, não que não venha a acontecer. Basta distraí-lo. Basta soltar o cavalo. Você já ouviu a história do soltar o cavalo? Não? Mas eu não vou contar, não. Só soltou o cavalo. Depois você olha na internet. Querendo achar uma resposta para quem matou o vizinho, quem matou fulano, quem matou ciclano, quem fez isso, quem botou fogo na fazenda. Foram acusar o diabo, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Só soltei o cavalo. Quem matou? Quem apertou o gatilho? Não, eu só soltei o cavalo. As distrações. Se você vencer as distrações, vai conseguir vencer algumas guerras. E nem tudo é Satanás, irmãos. Não se assuste. Muitas coisas nós escolhemos fazer. Se não, vamos justificar tudo, né? Vamos justificar tudo. Tudo que acontece foi... Não. Não é bem assim. A mente distraída é a oficina aberta para o diabo, pensador e teórico.
A mente distraída é uma oficina aberta para Satanás. Crente fácil de Satanás pegar é um crente distraído. Então fica alerta, sentinela, alerta o tempo inteiro. Passa a noite acordado, vigia. Por isso que crente, alguns não aguentam vigília. Dorme. Vamos passar 12 horas orando. Você está doido, pastor? Tem muito para fazer, tem muito para dormir. É nessa hora que ele está lá, ó, tentando. Por fim, o inimigo é derrotado quando renovamos a nossa mente. Filipenses capítulo 4, 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto Romanos 12 que lemos, renovação da mente. O inimigo é derrotado quando nós renovamos a nossa mente. Abrimos para novas possibilidades. Batalhas são travadas e vencidas quando nós renovamos a nossa mente. E renovar a mente requer experienciar coisas novas e viver em Deus coisas novas. Porque, irmãos, a mesmice cai na mornidão. A mornidão, Jesus vomita. E que nos leva à mornidão é a mesma coisa. A mesma coisa e a mesma coisa. Nessa noite, Jesus está nos convocando a renovar a mente. Porque uma mente renovada, um coração avivado, uma vida pronta para servir. Uma mente cauterizada, um coração endurecido, um coração não disposto a servir. Por que muitas pessoas não conseguem servir? Porque a mente está cauterizada. Por que algumas pessoas desistem da vida? Porque a mente está cauterizada. Não renovou a mente. Se você quer vencer as batalhas espirituais, no nome bendito de Jesus, essa noite, renove a sua mente. Renove a sua mente. Como eu posso fazer isso, pastor? Usando as armas de Efésios, capítulo 6, o texto em que nós lemos, na abertura dessa celebração. Se você não lembra, está ali. O Ministério Kids vai te ajudar. Suba as escadas. Não, melhor, está ali na Efésios, capítulo 6. A mente é vencida, a batalha, com as armaduras espirituais. Não pense que as batalhas espirituais, elas vão ser vencidas na força do braço. Não. Você vai se cansar, vai se exaustar, vai ficar cansado e não vai conseguir nada. No final da jornada, o que nos sobra são guerras vencidas, batalhas vencidas. Então, nessa noite eu quero te convocar no nome de Jesus. Se você entrou nesse espaço de celebração com algumas guerras em sua mente, essa noite, você precisa deixar isso no altar do Senhor Deus. Porque se tem alguém que é capaz de vencer as guerras, as suas guerras, é você mesmo. É você. Então, no nome do Senhor Jesus, hoje você precisa vencer suas guerras espirituais. Chega, vou usar uma palavra da psicologia, chega de projetar no outro o que você pode resolver. Chega de projetar na liderança. Chega de projetar na igreja. Chega de projetar no governo. É sobre você e eu. Resolva aqui e tudo vai estar resolvido. Renovação da mente. A guerra do nosso país, 7 de setembro. Irmãos, a resposta, já falei isso aqui, somos nós. Mas se ainda nós não vencemos as nossas próprias guerras, queremos enfrentar as guerras de um país inteiro? Tem gente que ainda não sobreviveu às rejeições da infância.
Tem gente que ainda não venceu os nãos da infância. Teve gente que ainda não sobreviveu àquilo que não foi tão positivo na infância, na adolescência, na juventude. São guerras. E essas guerras vão te acompanhar enquanto você não resolver e falar assim, deu um basta. A partir de hoje, isso não vai me dominar mais. Porque quem faz domínio do seu próprio corpo é você, na pessoa bendita de Jesus. Um dia, o meu falecido pai fumava, só a título de exemplo. Era uma guerra que ele precisava vencer. Ele disse, a partir de hoje, vocês, meus filhos, vão ver, eu não vou fumar mais. E nunca mais, ao menos. Sopro do Espírito. Ao menos, eu nunca vi o meu pai colocar um cigarro após esse dia, essa conversa em família. Se ele fez, eu não vi. Tudo, irmãos, é uma questão de decisão aqui e depois aqui. Porque quando é só aqui, é só emoção. Milhares de pessoas, milhares não, né? Mas muitas pessoas vieram aqui à frente, ao longo desses 27 anos de igreja. Eu tenho certeza disso, né, Zete? Os de casa aqui mais tempo. Por que não permanece? Porque é aqui. Se é aqui, depois desce para aqui, permanece. Porque se for só aqui, eu vou casar porque eu amo. Ah, tá lindo. Fica pelo amor que tu vai ver onde vai parar teu casamento. Nas primeiras prestações vencidas tu vai ver. Num primeiro desemprego, um falecimento, um filho bendito que Deus não permitiu. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Coríntios capítulo 13 não é amor sentimento, é amor dom. Eu te apresentei um caminho, é uma outra pregação já, né? Por isso, irmão, no nome de Jesus, nessa noite, tome uma decisão aqui, não de sentimento. Tome agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, vença as suas batalhas, hoje, agora, num culto racional, num culto inteligente, num culto capaz de todo mundo compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos estão compreendendo perfeitamente. Então tome uma decisão em Cristo Jesus agora. Hoje nós não seremos mais, venceremos a síndrome de Adão e Eva. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do marido, a culpa é do fulano, a culpa é de ciclano. Não, a culpa é minha. E eu vou vencer as minhas culpas, as minhas dores, as minhas lutas. E eu vou encarar a vida como homem, como mulher. Porque Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Depois que eu me tornei homem, tudo mudou. E aqui homem, você entendeu, é mais que macho. Oremos, nos coloquemos de pé no nome de Jesus. Hoje é uma decisão de culto racional. Primeira da série, batalhas espirituais. Hoje começa na mente. Você é o próprio protagonista da sua história, a luz do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. Mas a decisão é minha e sua. Ele que diz assim, olha, Antônio, irmãos, amigos, vocês precisam tomar uma decisão. E aí eu tomo a decisão ou não.
no nome do Senhor Jesus, tome uma decisão nessa noite de mudar a sua história de vida. Oremos ao Senhor Deus. Pai Santo, Deus querido que estás nos céus, em cuja presença nós nos encontramos, exaltado seja o Senhor e glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Te apresentamos, Senhor Deus, essa celebração. Cremos que o Senhor recebeu, está recebendo, a tal ponto de estar falando conosco através da Tua palavra, de uma forma tão compreensível, Pai. Está chegando aos nossos corações, antes passando por nossa mente. Transforma a nossa mente nessa noite, Senhor Jesus. Transforma os nossos corações. Nos dê, Senhor Deus, as ferramentas necessárias para vencermos as nossas guerras internas, Pai, no nome bendito de Jesus. Que cada irmão, que cada amigo nessa noite saia daqui, Deus, na certeza de que suas guerras foram vencidas no nome do Senhor Jesus.